Gente, quem me segue, quem me conhece, na verdade, sabe que eu amo a Deus e eu amo falar de Deus. A minha maneira de falar é um pouco diferente e tem sido muito mais diferente. De um tempo pra cá, eu tenho tentado achar um equilíbrio para falar sobre a minha visão em relação a Deus, que tem, não é visão, é um entendimento diferente do que eu tinha. Eu nasci num lar cristão, enfim. E Deus pra mim sempre foi um Deus fofo, vocês sabem disso, um Deus de amor. Continua sendo. Só que a gente vai vivendo e a gente vai vivenciando coisas próprias dos outros. E a gente vai começando a entender que Deus continua sendo Deus, ok. Mas que muitas vezes, por a gente ter Deus, a conta não vai fechar. Não quer dizer que o nosso milagre vai chegar. Porque qual seria o nosso milagre? Qual seria, o que seria a justiça de Deus na nossa vida? O que a gente acha que é justo? Eu tô tentando achar um equilíbrio entre a perda de um romantismo, não é perda de Deus, tá, gente? Mas de pregar um Deus gênio da lâmpada, que muitas vezes a gente... Eu conversei com a... Sempre converso com gente, né? Conversei com um amigo agora que tá no fundo do poço por ter se dedicado a um propósito de vida, a um chamado, e deixado as outras coisas. E tudo desmoronou, eu sei, eu entendo muito bem disso. Quando a gente se sente injustiçado, ainda mais assim, em nome de Deus, a gente fica sem chão. Cara, mas eu aconteci. O filho que ficou não pródigo, eu me identifico até mais com ele. Aí eu escrevi aqui um textinho que eu vou ler pra vocês. Não sei se vocês vão conseguir entender. Vocês sabem que eu sei, eu começo, né? A vida nem sempre é justa. Nem sempre tudo dá certo no final. Essa é a realidade. Queria ser menos verdadeira em relação a isso, comigo, com as pessoas e até com Deus. Eu tenho muitas falas com Deus. Queria voltar ao meu romantismo em relação à vida. Não é romantismo de relacionamento, tá, gente? Nem romantismo de perder esperança. Não, é romantismo em relação à fé, porque é mais fácil. É duro olhar para ela, para a vida, e perceber que o romantismo na fé muitas vezes aliena, te faz crer que nada ruim te acontecerá, que tudo vai dar certo no final. Isso não é verdade. O sol nasce para todos, assim como as tristezas acontecem com todos. Então, como falar sobre isso sem tirar a esperança do outro, sem minar sua fé? Tenho tentado achar um equilíbrio para falar e viver sobre e com Deus de amor e poderoso que eu creio, mas que muitas vezes não vai fazer o que achamos que ele deve fazer e vai parecer que ele nos abandonou. E vamos sentir de verdade isso. Vamos sentir o que o filho que ficou, não o famoso pródigo que se foi, sentiu. Orar eu oro, minha vida é uma constante oração, não com momentos assim, agora eu vou orar, minha vida é uma oração. Mas eu não consigo mais fazer campanhas, prometer, nada contra, tô falando eu. Fazer propósito para conseguir tal coisa. Essa tal coisa que eu acho justa e que por algum motivo acreditei que Deus também acharia, ou até que teria me prometido isso. Será? Mesmo tendo essa visão não romântica da fé, eu creio no Senhor Jesus como meu único Salvador.
creio no seu poder e ainda tenho uma visão romântica sobre o ser humano. Isso tem me salvado. Eu ainda acredito nas pessoas, apesar de tantas decepções e apesar de tá tendo esse momento com Deus. Gente, eu não tô desviada. Eu acredito nas pessoas. Conhecer pessoas e suas histórias tem feito mais sentido para mim do que, por exemplo, reler a Bíblia pela enésima vez. Eu já li de todas as maneiras. Saber das dores, das alegrias dos outros tem me dado munição para falar da maneira que acredito sobre Deus, dando esperança sem alienar. Minha vida, eu comigo mesmo, tem sido meu laboratório, em meio a choros, alegrias, culpas curadas e outras não, dias de milagres e outros nem tanto. A vida vivida todos os dias com a verdade e olhando para Deus ainda mais com clareza e intimidade tem me dado munição e por incrível que pareça, eu tô voltando a ter mais vontade, quando eu achar o equilíbrio para não estragar a pessoa, de falar sobre Deus. Esse Deus de amor, que é um Deus de todo mundo. Me deu vontade de compartilhar isso. Fiquei pensando acabei de assistir o filme A Baleia. E aí eu quis escrever, porque eu sou dessas e comecei a filosofar. É o que temos para hoje. Boa noite.